Ela teve experiências sobrenaturais que a levaram a entender que para ter a libertação total, tinha que orar em pontos estratégicos do seu corpo. Confira até o final. Cada dia mais, porque a Bíblia diz que por um caminho o diabo entra, por 7 ele vai fugir de nós. E eu comecei a identificar quais eram esses 7 pontos em que havia concentração de espíritos imundos. E eu comecei a orar. Cabeça, mente, garganta, que é o ponto que falamos, coração, estômago, que é onde nós acessamos comidas trabalhadas, comidas da mão de pessoas invejosas, cordões umbilicais, umbigo, 4 dedos abaixo do umbigo, pernas, raízes financeiras. A gente repara que toda vez que a pessoa está para ter um problema financeiro que ela tem, a perna incha, dá dor no joelho, dor nos ossos. E a Bíblia fala que a inveja apodrece os ossos. Então eu comecei a orar no ponto do umbigo, sobre maldições hereditárias. E eu me lembro que um período dessa oração, eu comecei a renunciar. Eu renuncio o pecado, eu renuncio derramamento de sangue, eu renuncio abortos familiares, eu renuncio assassinato, suicídio. Eu renunciava aquilo. Ações sexuais ilícitas, obras de feitiçaria, sexo fora do casamento. Eu comecei a renunciar. E cada vez que eu ia renunciando àquilo, eu ia percebendo que aquilo ia me trazendo vida. Você é na igreja? Eu ia na igreja. Sim. Só que é o que eu te falei. Quanto mais eu ia na igreja, mais difícil... A perseguição, né? Exatamente. Mais. Que a irmã falou. Havia uma perseguição espiritual muito violenta. Que eu sentia e é o que eu acredito que muitos cristãos ou muitas pessoas que estão em processo de libertação, elas passam, elas desistem. Sim. Porque elas estão pensando em morrer e elas vão para a igreja e elas são realmente ameaçadas por demônios. Por pesadelos, as dores pioram, passa a ter dor no estômago. Porque hoje o trabalho de libertação que eu faço, quando a pessoa fala, eu tô orando, tô tendo dor de estômago, eu falo, é isso. Eu já conheci uma pessoa, né, que ela trabalhava nessa área, né, de macumba e tal, há muitos anos. Ela aceitou a Deus, né, tal, mas ela não conseguiu. Foi uma batalha constante, o inimigo ameaçava, vou te matar, você vai morrer. E no final ela não aguentou e saiu, né, da igreja e voltou a fazer o que fazia antes. Por quê? Ela até tentou viver uma religião, mas não houve renúncia. Não. Porque num caso desse, as mãos sangram, né, por feitiçaria, pecados geracionais. E também tem que ter ajuda, né, de pastor, quem tem entendimento, para estar lá ajudando. Tem que ter uma pessoa do seu lado, não você sozinha, né? Exatamente. Porque você aceita a Deus, você nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu, né? Nunca entrou numa igreja e você entra, faz aquelas coisas erradas, você entra e não aguenta, não tem ninguém do seu lado, você sai, você não suporta. Não suporta por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. E as ferramentas que a pessoa tem é carnal. E é principados e potestades. Então, por isso que a gente vê as pessoas naquele primeiro amor, eu estou jejuando, eu estou orando, está piorando. Porque, na verdade, ela jejua e ora, mas não tem renúncia. E é como a irmã falou, hoje nós temos muito pouco trabalho nessa profundidade de libertação nas igrejas. Então, as pessoas estão cada dia mais se tornando religiosa e menos acessando o sangue de Cristo. Que é como a irmã falou, a pessoa precisa ter uma orientação. No meu caso, a orientação veio do Espírito porque havia um ministério, como a irmã começou Você falando. já conhecia, né? Você frequentava a escola dominical. Desde pequenininha. Você cresceu, então você sabia como se libertar daquilo. E aí eu tive que viver essas experiências de depressão, ansiedade, síndromes, desejos profundos de morte, dores de cabeça constantes. Existem muitas pessoas que hoje sofrem com dores de cabeça constantes. E procura um médico, o médico diz uma enxaqueca. Mas eu te digo que são demônios brigando por cabeça. Espíritos imundos que brigam por cabeça. Pessoas que... Dores nos ossos inteiro. Te digo que tem demônios que se alojam nos ossos através da inveja. Sangue, corrente sanguínea hereditária, que vem de raízes. Então, existem muitas doenças e muitos processos que nós estamos vivendo nessa geração, que é 100% espiritual. Você vai no médico, não é nada. Faz exame e não é nada. Então é normal. Não é normal, né? E a irmã Aí você...
Muito bem colocado, que a pessoa vai, não tem nada, você não tem nada. Aí ela passa por um pastor que tem autoridade no mundo espiritual para botar a mão na cabeça dela, Isso. e expulsar aquele espírito Isso. imundo, chamar ali o chefe da cabeça, expulsar linhagens, e aquela pessoa passa a ter uma vida. Isso. Ela passa a dormir, ela passa a ter paz. Se ela pensava em morte, o pensamento já não existe mais. Ela passa a ter tranquilidade, felicidade. E aí ela se prepara para viver a restauração pelo Espírito Santo. Porque não é só sobre libertação, Sim. mas é sobre ser restaurado pelo Espírito. E nós falamos muito também sobre libertação, sobre as linhagens, que eu também tive que passar por esse processo de libertação de áreas da minha vida de solidão, de rejeição, de abandono. E um outro ponto também, minha irmã, que eu olho para mim hoje, eu me coloquei em muitos relacionamentos que não me cabiam por conta de rejeição. Porque a rejeição, ela é um demônio que ela atua na visão. E ela tira de você o teu brilho, o teu valor. Sim. Então você cabe em qualquer lugar para ter alguém do lado. Meu Deus. Ele tira a tua visão de quem é você, do poder que você tem, de ser feliz que Jesus te deu através da cruz. Ele tira tudo de você. Ele põe em você uma dependência emocional. E até para pessoas que talvez estejam assistindo e que talvez estejam vivendo um relacionamento de dependência emocional, um relacionamento tóxico, que ela diz assim, eu não consigo sair desse relacionamento. Eu posso dizer para você que isso é espiritual. 100% espiritual. Porque isso é uma entidade que ela faz você se ver feio, ela faz você se desvalorizar, se conectar em qualquer coisa, em qualquer ambiente, para ter um elogio, para ter alguém que segure na tua mão. Porque eu, durante muito tempo, vivi assim. Então, eu me desvalorizava para valorizar alguém. E quando você recebe a libertação, você entende que aquilo é tudo foco espiritual. Então, a rejeição, ela gera um domínio satânico muito violento. Por isso nós vimos tantas meninos se cortando, os pulsos. Aí você vai bater um papo, você vai entender de linhagem geracional. Né? Porque toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer um mapa com aquela pessoa, entender como foi a infância dela, o que ela passou, o que ela viveu. E ali eu vou montando um processo para trabalhar com a quebra da raiz geracional. E a gente entende que ela foi rejeitada, ou ela foi abandonada pelo pai, ou a mãe tentou abortar ela no ventre. Sim. E ali aquele espírito assume a identidade daquela criança, não só ela tendo sido oferecida num terreiro, mas existem outras ferramentas para Satanás ele dominar uma criança ao seu nascimento, como aborto, rejeição, o pai abandonou, aquela mãe viveu sozinha, ou aquela mãe não quis aquela criança, e ali o diabo assume o controle daquela vida. Sim. E ali só um trabalho como esse, de quebra de raízes. Não tem uma estrutura familiar, né? Vive constante brigas com mãe, com pai ali. Exatamente. E isso, ele vai gerando uma identidade. E é tão profundo, né, irmão, essa questão da identidade, porque a gente vê que Jacó tinha uma identidade. Ele teve que ir para a casa de Labão se tratar. Com a mesma raiz que ele plantou na vida de Esaú, Labão plantou na vida dele. E quando ele recebe a informação de que ele teria que ser pai de uma nação, ele é revelado uma nova identidade. E essa identidade, ela chega para nós através da renúncia. Porque muitos cristãos falam, mas Jesus foi entregue, né, como sacrifício vivo. Mas ninguém acessa o sangue de Jesus sem renunciar aos pecados. E não são só os nossos pecados, mas os pecados geracionais. É isso mesmo, glória a Deus. Bom, você estava falando sobre, estava querendo se libertar, orando, né? Você e a sua mãe? Então, a minha mãe, ela não, como eu te falei, ela não tinha uma estrutura. Né, ainda estava do mesmo jeito. Ela estava do mesmo jeito e pelo fato, a gente sempre se deu, mas ela nunca teve aquela estrutura de mãe. Porque eu acho que ela não recebeu, ela não soube transmitir. Sim. Nós temos uma ótima relação, graças a Deus, pelo perdão que eu recebi de Cristo e revelei aos meus pais. Porque não tinha uma relação boa nem com ela e nem com o meu pai. Era agressiva, rebelde,
não aceitava algumas coisas, né, pelo fato de eu ter sido abandonada, rejeitada. Então, eu culpava muito eles Sim. pelas quebras que eu vivi na minha vida, né? E aí teve que haver um perdão.